Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estou aqui para falar do jovem rico, baseado no texto de São Marcos, capítulo 10 e versículo 17. É um texto muito conhecido e que muitas das vezes nos leva a uma seguinte reflexão. Muitas das vezes, olhando para esse texto, nos ponhamos a julgar a atitude do jovem rico de ter rejeitado uma grande oportunidade de Jesus Cristo, que Jesus Cristo lhe ofereceu, de se tornar até mesmo um dos seus discípulos. Mas nos esquecemos que no versículo 17, onde inicia esse encontro deste jovem com Jesus, encontramos grandes qualidades nesse jovem que muitas das vezes tem faltado para nós hoje, que dizemos cristão, e muitas das vezes nos achamos no direito de julgar a vida deste jovem. Analise só o texto. Primeiro versículo, começando as primeiras palavras do versículo 17 do capítulo 10 de São Marcos, diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, e ajoelhando-se, perguntou-lhe. Vou parar por aqui. Vou parar nesse ajoelhando-se. Aliás, já vejo duas qualidades aqui. Até aqui nesse ponto eu já vejo duas qualidades. A primeira, correu para ele um jovem. O fato desse jovem, ao ver Jesus, sendo ele um jovem rico, ele se interessou de tal forma por esse assunto, por esse diálogo com Jesus, que ele correu, viu ali como uma grande oportunidade. Talvez queria falar com Jesus a sós. O texto não conta se Jesus estava acompanhado de algum dos seus discípulos, mas provavelmente se estivesse só, ele corre para Jesus em busca de um diálogo, aproveitando aquela oportunidade de falar com Jesus num momento mais a sós com o Senhor. Então ele, correndo para Jesus, ele já nos dá uma grande lição, porque muitas das vezes hoje nós estamos correndo, sim, mas para os nossos afazeres, para o nosso trabalho, para as nossas conquistas, mas temos esquecido do Senhor. E quando se trata de aproximar do Senhor, muitas das vezes nós temos fugido. Vemos hoje pessoas na igreja com o celular na mão, ligado na internet, nas redes sociais, fugindo de Jesus. Nós fugimos de Jesus a todo instante, até mesmo dentro do culto da igreja. Temos fugido para muitos assuntos. Nós viemos muitas das vezes à igreja para um encontro e esquecemos que estamos ali para adorar o Senhor. Então, a primeira qualidade que vejo neste jovem, a qualidade de correr para os pés de Jesus. A segunda qualidade que eu vejo nele é ajoelhou-se. Ajoelhar-se aos pés do Senhor é algo que tem sido muito raro hoje nos que se dizem cristãos. Muitas das vezes chegamos à igreja e até mesmo antes de iniciar o culto, pessoas que chegaram um pouco antes, talvez para reservar um lugar mais próximo dos músicos, mais próximo do altar, mas então estão ali sentados, conversando, dialogando, e num momento em que você poderia estar prostrado adorando o Senhor, está ali conversando. Este jovem não. Pelo primeiro passo, ele correu para Jesus. Ao estar próximo de Jesus, ele se jogou aos pés do Senhor. Ele se ajoelhou diante do Senhor. Isso é um sinal de reverência e adoração, que está faltando muito nas nossas igrejas hoje. Uma adoração perfeita, uma adoração de coração, de corpo, alma e espírito, está faltando nos nossos dias, nos nossos templos, nas nossas igrejas. Então, é algo para nós tomarmos consciência e seguir esse exemplo desse jovem. A segunda atitude desse jovem que me chama a atenção é a pergunta que ele faz ao Senhor. Aliás, a primeira afirmação que ele faz ao Senhor, bom mestre, já é uma outra qualidade que eu vejo neste jovem que está faltando também para nós. Quando ele chama Jesus de bom mestre, ele está reconhecendo em Jesus a qualidade de um bom ensinador, de um excelente ensinador, alguém que na época de Jesus era conhecedor da lei. Talvez esse jovem teria já em outras ocasiões assistido, ouvido várias palestras de Jesus, vários sermãos de Jesus, mas ele queria ter um encontro mais íntimo com Jesus, por isso talvez não tinha questionado a Jesus um pouco antes.
Então está aqui a terceira qualidade deste jovem, a qualidade de reconhecer em Jesus a qualidade de um bom mestre, de um bom ensinador, de alguém que tinha um conhecimento profundo da lei, dos profetas e de toda a justiça advinda de Deus, o nosso Senhor, que era o condutor da nação de Israel. Então, note o seguinte, que no versículo 18, Jesus faz um questionamento a este jovem a respeito desta frase, bom mestre. Ele diz, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Olha bem, quando Jesus faz esse questionamento a este jovem, Jesus está lembrando esse jovem de que na maioria dos seus sermãos, e esse jovem com certeza tinha conhecimento disso, ele dizia ser um com o Pai e o Pai um com ele, ou seja, ele afirmava ser Deus. Então ele estava fazendo um seguinte questionamento a esse jovem. Quando o jovem chama bom mestre, ele está dizendo para o jovem, por que me chamas bom? Você está reconhecendo em mim a qualidade de um Deus ou de alguém advindo de Deus, já que muitas pessoas questionavam as atitudes de Jesus, questionava os sermões de Jesus, porque afirmava ser o Filho de Deus e muitas das ocasiões afirmou ser o próprio Deus. Então Jesus ele leva este jovem a uma reflexão a respeito dessa pergunta, dessa afirmação, bom mestre. Ele diz, por que me chamas bom? Há um único que é bom, né? Somente Deus é bom. Ele está dizendo para o jovem, você está vendo em mim Deus como eu tenho falado que sou Deus? Você está reconhecendo em mim que sou Deus? E realmente, aquele jovem, não posso afirmar com todas as letras, mas sim, ele tinha algo nele que mostrava, que acreditava que Jesus era alguém advindo de Deus. Alguém, talvez um anjo, ou talvez um dos profetas. Ele tinha uma certeza, era alguém que vinha do Senhor Deus, alguém vindo de Deus. Em seguida, esse jovem aí sim faz a seguinte pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Olha só, essa pergunta então acaba de confirmar, porque ele pergunta a Jesus sobre a vida eterna. É algo que não se perguntaria a qualquer um simples mortal, a um ser humano qualquer. Teria que ser alguém que tinha um poder de revelação. Ele queria uma revelação de Jesus Cristo a respeito da vida eterna. Então, esta é mais uma qualidade deste jovem, que quando faz essa pergunta, ele manifesta um desejo de salvação, desejo pela vida eterna, o que está faltando também em nossos dias hoje. Muitas das vezes estamos dispersos, despercebidos nos nossos templos, nos nossos afazeres, e fazemos tudo, mas nos esquecemos da tão grande e maravilhosa salvação concedida por Jesus Cristo. Este jovem manifesta esse interesse pela salvação. Em seguida, seguindo o texto a partir do versículo 19 do mesmo capítulo 10 de São Marcos, nos diz, Jesus pergunta para ele, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então o jovem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí está aqui uma confirmação de que esse jovem tinha boas qualidades. Porque quando ele diz, Senhor, eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade, Jesus não questiona, você está mentindo para mim. Jesus, a atitude de Jesus, a reação de Jesus no versículo 20, você vai encontrar. Aliás, no versículo 21, Jesus fitando-o, o amou. Jesus olhando para ele, viu naquele jovem qualidades de um excelente discípulo. Alguém que tinha interesse pela salvação, alguém que o adorava, alguém que estava ansioso por estar próximo de Jesus e alguém que observava os mandamentos. Então Jesus ama aquele jovem, ele sente algo de tão profundo por aquele jovem, ele manifesta o seu amor, né? São Marcos nos conta
que o Senhor, fitando aquele jovem, olhando para aquele jovem, o amou. Então isso mostra que aquele jovem não estava mentindo para Jesus. Infelizmente tomou uma atitude que lhe custou muito caro, que foi rejeitar a grande oportunidade de Jesus, né, de seguir a Jesus, de vender os seus bens e valorizar os bens celestiais, coisa que muitas das vezes nós não temos feito. Se dissesse para você vender o seu carro, sua casa, as suas fazendas, as suas empresas, e dividir aos pobres para servir ao Senhor, você o faria? É algo para nós pensarmos, porque muitas das vezes questionamos as atitudes desse jovem, mas na verdade nós também temos agido de forma egoísta diante de Deus. Então, antes de julgarmos este jovem, vamos pedir misericórdia a Deus e aprender com ele nessas qualidades que nós vimos aqui. Esta é a minha palestra de hoje. Eu espero que você tenha refletido um pouco, que você venha refletir a partir de hoje nesse texto e lembrar que muitas das vezes nós temos feito menos do que pessoas que têm colocado a sua salvação em risco, mas têm feito mais do que nós em atitudes, né, relacionadas a Deus, né, em reverência, em adoração, em desejo, anseios por estar próximo a Jesus. Então eu lhe peço que pense um pouco a respeito deste assunto e seja feliz em nome do Senhor Jesus. Seja salvo. Amém? Glória a Deus.